Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Tosin Mim. Estes são os versículos do livro Claro. Recitamos-te com a verdade parte da história de Musa e Faraó, para mencioná-la a um povo que crê. Certamente Faraó tornou-se tirano na terra do Egito e dividiu seus habitantes em classes, procurando enfraquecer um povo dentre eles, degolando seus filhos varões recém-nascidos e deixando vivos as suas mulheres. Certamente ele era dos desordeiros. E quisemos favorecer aqueles que foram considerados fracos na terra e fazê-los líderes e fazê-los os herdeiros dos opressores e dar-lhes poder, autoridade na terra e mostrar a Faraó e seu ministro Hamam e a seus exércitos o que deles mais temiam. E inspiramos a mãe de Musa quando este nasceu, amamenta-o, mas quando receares por ele, lança-o então ao rio dentro de um caixote. E não temas e nem te entristeças, certamente nós devolvê-lo-emos a ti para amamentares e fá-lo-emos um dos mensageiros. Então a família de Faraó recolheu-o do rio para vir a ser inimigo e causa de aflição para eles. Certamente Faraó, Hamam e seus exércitos estavam errados. E a mulher de Faraó diz: ele será alegria e frescura dos olhos para mim e para ti. Não o mateis. É provável que nos beneficie, ou o adotemos como filho. E eles não se aperceberam do que iria acontecer. E, por seu lado, o coração da mãe de Musa tornou-se vazio pela ansiedade. Quase que revelaria a realidade acerca dele, se não tivéssemos fortificado o coração dela para que continuasse dentre os crentes em nossa promessa. E a mãe disse à irmã dele: segue-o então e observa-o à distância enquanto eles não se apercebiam que era a irmã dele. De início, interditamos-lhe, fizemos-lo recuar todas as amamentadoras. Vendo isso, a irmã disse então: porventura posso vos indicar a família de uma casa que o criará por vós e que cuidará dele com a dedicação? Assim devolvemos-lo à sua mãe, para que os olhos dela se refrescassem e não mais se entristecesse, e para que soubesse que a promessa de Allah é verdadeira. Mas a maioria deles não o sabe. E quando Musa atingiu sua força plena e se tornou mentalmente maduro, demos-lhe prudência e conhecimento, e assim retribuímos os benfeitores. E certa vez ele entrou na cidade no momento em que seus habitantes estavam desatentos, e lá encontrou dois homens lutando. Um era de seu grupo, filhos de Israel, e o outro era de seus inimigos. Então aquele que era de seu grupo pediu-lhe socorro contra aquele que era de seus inimigos. Então Musa deu um murro neste, causando-lhe a morte involuntariamente. Diz: isto é da obra de Shaitã, certamente ele é um claro inimigo desviador. Diz ainda: Senhor meu, certamente eu fui injusto comigo próprio, portanto perdoa-me. Então Allah perdoou-o. Certamente ele é que é o perdoador, o misericordioso. Disse: Senhor meu, por tudo aquilo que me tens favorecido, prometo que jamais sereis apoiante dos criminosos. Amanheceu então, enquanto andava na cidade, receoso, apreensivo devido ao sucedido, e eis que aquele que lhe pedira socorro no dia anterior gritava-lhe novamente para tal. Musa disse-lhe: certamente tu és um claro perturbador e provocador. E quando Musa quis agarrar aquele copta que era inimigo de ambos, o judeu disse: ó Musa, acaso queres me matar tal como mataste uma pessoa ontem? Apenas queres ser tirano na terra e não queres ser dentre os promotores de bem-estar? E dos confins da terra veio um homem correndo, disse: ó Musa, certamente as autoridades estão se consultando acerca de ti para te matar, portanto sai da cidade, certamente eu sou para ti dos conselheiros sinceros. Então saiu dela receoso, apreensivo, disse: Senhor meu, salva-me do povo injusto. E quando se direcionou rumo a Madian, após sair do Egito, disse: é provável que meu Senhor me oriente ao caminho reto. E quando chegou à fonte de água em Madian, encontrou junto dela um grupo de pessoas dando de beber a seus rebanhos, e encontrou afastadas delas duas mulheres mantendo à parte seus rebanhos. Perguntou: que se
passa convosco? Responderam: não podemos dar de beber até que os pastores se tenham retirado com seus rebanhos. E nosso pai é muito velho, por isso temos que fazer este trabalho. Então deu de beber aos rebanhos por elas, depois recolheu-se à sombra e disse: Senhor meu, certamente eu estou necessitado de qualquer bem que enviares para mim. Então veio ao seu encontro uma delas andando timidamente, disse: certamente meu pai chama-te para te retribuir a recompensa por teres dado de beber aos rebanhos por nós. Então, quando Musa chegou a ele e narrou-lhe a história toda, o pai delas disse: não temas, escapaste do povo injusto. Uma delas disse: oh meu pai, dá-lhe emprego. Certamente o melhor homem a ser dado emprego é o forte e fiel. Disse: certamente eu desejo dar-te em casamento uma destas duas filhas minhas, sob condição de me servires 8 anos como dote. Mas se completardes 10 anos de serviço, então será da tua parte um favor. E não quero que seja muito difícil para ti, inshallah, se Allah quiser, encontrar-me-ás dentre os virtuosos. Musa respondeu: isso fica combinado entre mim e ti. Seja qual dos dois termos cumprir, que não haja excesso sobre mim, e Allah é testemunha sobre tudo que dizemos. Então, quando Musa cumpriu o termo combinado e partiu com sua família, viu algo que parecia fogo ao lado do Monte Tor, disse à sua família: esperai aqui, certamente eu vejo um fogo. É possível que eu vos traga de lá alguma informação ou uma lenha em brasa para que vós possais vos aquecer. Mas quando chegou lá, foi chamado por uma voz vinda do lado direito do vale, no lugar abençoado junto da árvore: oh Musa, certamente eu sou Allah, o Senhor dos mundos. E foi-lhe dito: atira teu cajado. Mas quando atirou e viu serpentear-se como se fosse cobra, virou as costas recuando e não olhou para trás. Allah disse: oh Musa, aproxima-te e não tenhas medo, certamente tu és dos que estão completamente seguros. Mete tua mão na tua axila, sairá branca e brilhante sem qualquer mal, doença, e junta tua mão a teu flanco contra o medo que possas ter de ela permanecer assim. Portanto, estas são 2 provas de profecia da parte de teu Senhor para o faraó e seus chefes. Certamente eles são um povo pecador. Respondeu: Senhor meu, certamente eu matei um homem deles. Receio então que me matem antes de lhes transmitir a mensagem. E meu irmão Harun tem a língua mais eloquente que eu. Envia-o então comigo como auxiliar para confirmar e ajudar a mim, pois eu receio que me rejeitem. Allah diz: fortificaremos o teu braço com teu irmão e dar-vos-emos tal autoridade que não poderão chegar a vós com maldade. Com nossos sinais, vós e quem vos seguir sereis os vencedores. Então, quando Musa lhes chegou com nossos claros sinais, disseram: tudo isso não é senão magia inventada e nunca ouvimos acerca disso, religião entre nossos pais primitivos. E Musa respondeu: meu Senhor bem sabe quem traz a orientação de sua parte e para quem será a melhor casa no fim, paraíso. Certamente os injustos não prosperarão. E Faraó disse: ó chefes conselheiros, não conheço para vós divindade alguma além de mim. Acende então o fogo para mim, ó Hamam, sobre o barro para preparar tijolos, e faz-me uma torre para que eu possa espreitar o Deus de Musa, e certamente eu considero um dos mentirosos. E ele e seus exércitos comportaram-se arrogantemente na terra, sem direito, e acharam que eles jamais seriam retornados a nós. Mas agarramos a ele e a seus exércitos, lançámo-los ao mar. Vê então qual foi o fim dos injustos. E fizemos-los líderes que não praticavam o bem e ainda convidavam ao fogo. E no dia da ressurreição não serão socorridos. E fizemos-los ser perseguidos por uma maldição neste mundo. E no dia da ressurreição eles serão dentre os desprezados. E, de facto, demos a Musa o livro, após termos destruído as gerações anteriores como fonte de iluminação para as pessoas e orientação e misericórdia para que elas pudessem meditar. E não estavas presente, ó Muhammad, do lado ocidental do Monte Sinai, quando decretamos a Musa a ordem de
poderia divertir o faraó, e nem eras dentre as testemunhas disso.